A paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, que diz: Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Nós vamos ver Paulo aqui nesse capítulo 5, ele escrevendo essa carta a Timóteo, falando acerca dos idosos e das viúvas, do versículo 1 até o versículo de número 16. Nós vamos ver Paulo aconselhando, dando conselho, orientando a Timóteo, a todos nós, acerca dos idosos e das viúvas. No versículo 1, ele diz: Não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos. Então, Paulo ele está orientando aqui em relação à repreensão, à exortação, tanto aos idosos quanto aos jovens. E também no versículo 2 ele fala às mulheres idosas como a mães e as jovens como a irmãs, com toda a pureza. Então, Paulo está dizendo aqui que ao exortar, ao repreender, seja um idoso, seja um jovem, nós devemos ter o idoso como fôssemos os nossos pais e os jovens como nossos irmãos ou irmãs de sangue. Então, Paulo está dizendo que essa é a forma de ensinar, de repreender, de exortar, para que assim, com toda a pureza, com todo o amor, essa pessoa ela venha ser orientada, venha ser repreendida, porém não com dureza, como se fosse algo para o mal daquela pessoa. Então, quando ele faz ele coloca esse vínculo familiar, esse amor realmente que tem entre pais e filhos, entre irmãos, e com isso ele demonstra aqui também que nós devemos estar realmente tendo o nosso próximo como nosso irmão, como a nossa mãe, como nosso pai, e assim cuidar, com todo cuidado, não só com cuidado, da nossa casa, da nossa família, mas tendo nosso irmão, aquele que está conosco, seja no ministério, seja na igreja, seja no ambiente que for, mas ensinar, com toda a pureza, realmente, da mesma forma que um pai, da mesma forma que um filho, vai orientar, vai ensinar, vai, falar com amor o seu próximo, assim Paulo ele orienta. Dentro desses dois primeiros versículos. No versículo 3, ele vai começar a falar, sobre as viúvas. Cuida das viúvas de fato necessitadas. Então, Paulo está dizendo aqui que existia naquela época viúvas como existe no dia de hoje. Porém, naquela época não se tinha salários, não se tinham recursos, onde ali pensão alimentícia, seguro social, seguro de vida, não existia trabalhos para as mulheres, para as mulheres naquela época. As viúvas eram geralmente impossibilitadas de se sustentar. Então, a responsabilidade de cuidar dos necessitados, naturalmente deve recair em primeiro lugar sobre suas famílias, as pessoas cujas vidas são efetivamente ligadas. Paulo ele vai enfatizar a importância de cada família cuidar das necessidades das suas viúvas e não deixá-las para a igreja. A igreja, então, poderá cuidar da viúva que não tem parente ou familiares.
Uma viúva que não tivesse filhos nem outros familiares para sustentá-la estaria condenada à pobreza. Desde o início, a igreja cuidou de suas viúvas. Estas, em retribuição, prestavam um valioso serviço à igreja. Então, a igreja ela deve sustentar aqueles que não têm família e também ajudar os idosos, os jovens, os inválidos, os doentes ou os acometidos pela extrema pobreza, provendo-lhe em suas necessidades emocionais e espirituais. Então, as famílias que cuidam de seus próprios membros necessitados frequentemente carregam pesados fardos. Estas podem precisar de dinheiro extra, alguém para ouvi-las, uma mão para ajudar ou uma palavra de encorajamento. É interessante observar que os que são ajudados frequentemente passam a ajudar outras pessoas, tornando a igreja uma comunidade amorosa que demonstra na prática o cuidado mútuo. Não espere que as pessoas peçam, tome iniciativa e procure meios para servi-los. Paulo está orientando, que as viúvas necessitadas, se ela não tem filho, não tem neto, se ela não, é aquela que não tem nenhum familiar, para poder ajudá-la, ela deve ser ajudada. Mas a viúva realmente necessitada, versículo 5 diz, a viúva realmente necessitada e desamparada, espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e em orações. Então, Paulo está dizendo que essas mulheres, elas precisam ser auxiliadas, Mas que só, aí no versículo 6 diz, mas aqui só buscam prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Então, aquelas que não querem, não têm, sendo viúva, busca realmente prazeres, embora ela esteja viva, Paulo está dizendo, ela está morta. Aquelas que não querem responsabilidades, se vive como se fosse uma pessoa solteira, já não quer mais nada, nem com a obra, nem com ninguém, não quer se relacionar para casar, mas quer ter intimidade, enfim. Essas Paulo está dizendo que elas não estão vivas, não, elas estão mortas. E geralmente a viúva, que serve ao Senhor, que estava ali na presença do Senhor, que passa a servir ao Senhor, é aquela que ela vai contribuir muito com a obra do Senhor. Ela vai contribuir, porque se antes, os seus dias eram estar cuidando do seu marido, ela vai passar a se dedicar à obra do Senhor. Se dedicando, vai ser uma boa ajudadora, vai cooperar muito com o reino do Senhor Jesus. Nós observamos que na palavra do Senhor, quando Simeão e Ana estavam ali no templo, a palavra diz que quando Jesus ele chega ali para ser apresentado, aquela mulher que era viúva, que ali estava, ela servia desde quando jovem ainda, viúva, depois de viúva, ela se dedicou ali ao serviço do templo, a servir ali. Então, essa mulher ela teve o privilégio, de chegar ali junto com o Simeão, de ver o menino Jesus ali, quando ele foi apresentado. No versículo de número 7, ele diz, ordena essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas no versículo 8 ele diz, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Paulo está dizendo aqui que aquele que diz que serve ao Senhor, aqueles que não cuidam e não cuidam dos seus próprios familiares estão negando a fé. Muitos querem ajudar tantas pessoas de longe, mas quem está próximo, quem está perto, mesmo precisando, seu ente querido mesmo, não está disposto a ajudar. Então Paulo está dizendo, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé, e é pior que um descrente. Então
Devemos, como servo do Senhor, ter cuidado e ao olhar ao nosso redor, se tem alguém precisando da nossa família de um auxílio, para que assim possamos atender e dar um bom testemunho e não estar negando a fé. Como Paulo está dizendo aqui, que quem não cuida dos seus, ele acaba negando a fé. E é pior que um descrente. No versículo 9 ele diz: deve ser escrita nas relações das viúvas somente aquelas que contam com mais de 60 anos e que tenham sido mulher de um só marido. Então, aquelas mulheres que, naquela época, né, tinha uma lista, uma inscrição, onde elas eram inscritas, mas a recomendação era somente aquela que tinha mais de 60 anos e que tinha sido mulher de um só marido, não aquela que casou 3, 4, 5 vezes e ficou. Paulo orientava, não, só as mais idosas, as idosas casadas, tinha tido somente um marido, cujas boas obras, versículo 10, possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atribulados e se praticou todo tipo de obra. Então, não era qualquer viúva que era acolhida, era aquela que era marido de uma só, tinha sido mulher de um só marido, ela tinha praticado boas obras de serviço de bom testemunho, onde todas olhavam, ali está aquela mulher, serviu de bom testemunho, como nós olhamos Noemi, também, uma mulher viúva, que ela também deu um bom testemunho, e ali nós vamos observar que essa mulher ela consegue, Deus vai prover através da sua nora, o comer, o beber, o vestir, Então Paulo está dizendo, tem que ter bom testemunho, tais como se criou filhos, Então ela deveria ter sido mãe, criou seus filhos, até mesmo ensinou nos caminhos do Senhor, se exerceu hospitalidade, foi aquela pessoa hospitaleira que atendeu, as pessoas, se levantou humildemente, se lavou humildemente os pés de santo, se socorreu os atribulados, praticou todo tipo de boa obra. Então essas eram as qualificações também das viúvas, que daquela época que estava sendo escrita para ser ajudada. O versículo 11 diz: mas não inclua as viúvas mais novas, porque quando suas paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se e por violar o primeiro compromisso de fé, torna-se condenável. Então, as mulheres que se comprometiam em se dedicar ali, prestando serviço até a obra de Deus, a igreja, atendendo, ajudando, muitas daquelas mulheres que eram novas, elas acabavam se deixando levar pelas paixões, pela sensualidade, e se envolvia ali, e querendo casar-se e abandonavam o compromisso ali, até mesmo da fé, tornando-se condenável, fazendo não que elas não poderiam se casar, não deveriam se casar, mas elas acabavam se deixando levar, pelos desejos, pelas paixões, e acabavam abandonando o seu compromisso e muitas das vezes, até ultrapassando, não esperando o tempo, não, como muitos hoje, as pessoas querem se casar, somente viúvas que querem se casar, devem realmente se estar na presença do Senhor, orar, buscar o Senhor, buscar orientação, estar se envolvendo com pessoas que servem ao Senhor, e não pessoas que estão afastadas, que estão fora da presença do Senhor. Deve estar se envolvendo com pessoas, que realmente proferem a mesma fé, e não se deixando levar por qualquer conversa, que muitos têm se desviado, muitas pessoas, até mesmo viúvas, não só viúvas, como jovens, como, enfim, todo tipo de pessoa tem se envolvido, se abrasado e tem se afastado, até mesmo da casa do Senhor, por esses desejos, pecaminosos para alimentar sua própria carne. Além disso, versículo 13, aprende também a ser ociosa, andando de casa em casa. Não somente ociosa, mas também faladeiras
irrequietas, falando que não convém. Então, Paulo está dizendo que essas mulheres, ainda viúvas, anda de casa em casa, vamos botar aqui Paulo está dizendo como faladeiras, né? Nosso palavreado bem conhecido, fofoqueiras, né? Levando e trazendo, criando realmente, fofocando, falando coisas que não devem, né? E criando muitas das vezes confusão, muitas das vezes uma falação, porque de repente não tem o que fazer, está com o tempo ocioso e anda de casa em casa, criando, falando que não convém. No versículo 14 diz: Quero, pois, que a viúva mais nova se case, tenha filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-la. Então, Paulo está dizendo, a viúva que é mais nova, ela deve se casar. Casar, ter filhos, dirigir suas casas, ocupar o seu tempo, evitar dar ao inimigo motivo para difamá-las. Porque se essas mulheres que andavam de casa em casa, lugares em lugares, acabava muitas das vezes sendo falada, mal falada, porque estava viúva, sim, mas estava sendo observada muitas das vezes. Paulo está dizendo, que é melhor que case. Dirijam, administrem suas casas, evite dar ao inimigo motivo para difamá-las. Versículo 15, pois algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Então, quando Paulo bota, versículo 15, que algumas já se desviaram seguindo a Satanás, é porque elas se bandearam para o mundo, acabaram se envolvendo com o mundo a ponto de sair da igreja, a ponto de viver a sua vida. Como muitos hoje dizem que vivem, que isso é viver a vida, e para fazer aquilo que não fez, até mesmo quando estava casado, quando era solteiro. Então Paulo está dizendo, pois alguns já se desviaram, seguindo a Satanás, aquelas que estão no curso do mundo. Versículo 16 diz, se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Não se sobrecarregue a igreja, para que esta possa ajudar a viúva, de fato necessitada. Então Paulo está dizendo aqui que a responsabilidade de cuidar das viúvas não é só a responsabilidade da igreja, pois muitos acham que a igreja toda a responsabilidade sobrecai sobre a igreja, de cuidar, de zelar, enfim. E muitas das vezes não é isso. Paulo está dizendo, se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Então ajude, se tem parentes que têm filhos, como Paulo falou anteriormente, tem familiares que devem ajudar, que devem cooperar. E Paulo está dizendo, não se sobrecarregue a igreja, porque isso, imagine-se naquela época, Paulo botou aqui as condições para ser colocado numa lista, para ser ajudado, para receber o auxílio da igreja. Imagine se tinha ali viúvas, com certeza, que tinham familiares. Paulo fala, essas devem ser cuidadas pelas suas famílias, pelos seus filhos, ser cuidado. Daí Paulo dizendo, se mulher crente tem viúva em casa, cuide dela, não traga para a igreja, botando na assistência social da igreja, traga para não sobrecarregar a igreja. Então, quando todos nós fazemos a nossa parte, seja ajudar um necessitado, seja ajudar um irmão que esteja precisando, seja fazer, muitas vezes fazer sem ninguém saber, você não vai sobrecarregar a igreja. Quando você vai lá e ajuda alguém que está precisando, quando você ouve o que a pessoa está necessitada ali e vai lá e coopera, ajuda, isso te ajuda na administração da igreja, não vai sobrecarregar a igreja. Aí Paulo diz, continuando, para que esta possa ajudar as viúvas de fato necessitadas. Então, para que aquelas que estão necessitadas, vamos ajudar mesmo, aquelas que não têm filho, aquelas que não têm família, enfim. Então, essas são as recomendações de Paulo para com acerca das viúvas e acerca dos idosos, que nós possamos tratar o nosso próximo como nosso pai, como a nossa mãe, como nosso irmão, como a nossa irmã, cuidando das necessidades, das necessidades das viúvas, dos órfãos, daqueles que são cometidos que precisam de ajuda. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, e o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.